Bom, em primeiro lugar, nessa nossa primeira aula, meus queridos, eu quero dar boas-vindas a vocês. Eu estou entrando com um pouquinho de atraso, em virtude da atraso em relação à aula passada, a semana passada, que eu já gostaria de estar mais adiante, encerrando essa atividade para essa semana, que não vai dar. Em primeiro lugar, por causa de uma portaria e uma normativa que saiu, que controla a frequência de vocês e o aproveitamento de estudos de vocês. Como eu dou aula para o terceiro ano, as classes especiais, com certeza muitos de vocês vão querer fazer aproveitamento de estudos, tá? Outra coisa, o pessoal de segundo e terceiro ano, né, que também será afetado por essas portarias e por esses controles. Saiu no dia 8 de abril, ambas saíram e foram publicada no Diário Oficial do dia 9. Mas eu tive que mudar toda essa nossa primeira aula. Essa nossa primeira aula valeria 3 pontos, vai valer 5. Serão, em vez de 3 questões instantâneas, serão 5. Tá? E vocês vão continuar, os que puderem, baixando lá da Play Store, o System Solar Scope, que eu já mostrei para vocês, se não me engano, pelo menos para o pessoal que fez startup comigo, no ano retrasado, eu já cheguei a mostrar alguma coisa dele. Nós falamos muito disso no primeiro ano. Provavelmente os meus alunos que estão no terceiro ano vão me perguntar: mas o senhor veio com isso de novo? Não, não vim com isso de novo. Agora nós vamos estudar isso sobre o que nós precisamos. Por exemplo, segundo ano, termologia. Terceiro ano, eletricidade, magnetismo, calorimetria para o segundo ano. Enfim, os assuntos que nos importam para o que está lá no SAGA e no plano pedido, direcionado aí pela SEC para esse segundo /3 contínuo e para o terceiro classe especial. Vamos ver, por exemplo, aqui, vamos pegar a Terra, o Sol, vamos pegar primeiro o Sol. Vamos pegar primeiro o Sol e vamos ver como ele se encaixa. Como ele se encaixa nesse nosso estudo do calor, da temperatura, dos termômetros. Entrou o Sol. Visitando o Sol, que é um item que eu vou botar para vocês a posteriori, que é a parte dos dados, para vocês poderem pesquisar em seguida a essa parte que eu estou falando para vocês. Visitando o Sol, vamos ver como é que ele é. Tá aí ele, né? Tá aí ele. Agora vamos ver a parte que nos interessa mais para a termologia. Vamos ver a estrutura do Sol. Já tem coisas aí, do calor, Correntes térmicas carregam material quente para a superfície do Sol. E lá dentro dele, né? O que tem o Sol? Tem uma fotosfera, que é uma camada fina, externa. Depois ele se torna opaco, tá? Mas o que nos importa aí? Olha a estrutura do Sol, né? Ele tem aquela camada opaca, depois tem uma zona de convecção. Quem é que não tem geladeira em casa? Né? Aí está o princípio da convecção. Ele fala ali, as correntes térmicas carregam o material quente para a superfície do Sol. Uma vez o material esfria. Esfria o quê? Troca de calor. À medida que ele vai saindo para fora do núcleo, ele vai trocando calor. Certo? Ele vai esfriando. Quando ele esfria, ele se torna mais denso, mais pesado e volta para a parte da zona radioativa, que é essa de baixo ali. O calor que irradia ao exterior. Esse é o calor, essa zona
radioativa que faz esse calorão que a gente está sentindo. Radioatividade. Então, carrega o calor intenso do núcleo para o exterior como radiação térmica. Né? Vamos voltar aqui que eu dei um clique errado. Então a zona de convecção tem as correntes térmicas, carrega o material quente para a superfície do Sol, vai tentando, né, as poeiras cósmicas, tal, tudo. Uma vez que o material se esfria, mergulha de volta para a zona radiativa, ou seja, ele desce, ele cai. Por quê? Porque é mais pesado. Não é líquido, vai se solidificando. Já na zona radioativa, nós temos o seguinte problema. Vamos ver aqui. Carrega o calor intenso do núcleo, né, do núcleo para o exterior como radiação térmica. Nós vamos estudar isso em máquinas térmicas, no terceiro ano, radioatividade. Com a matéria rapidamente esfriando, a densidade da matéria solar vai diminuindo, chegando a um cêntuplo da parte externa do núcleo, na parte superior da zona radioativa. Então o que que tem o Sol ali, ó? Uma fotosfera, uma zona de convecção, uma zona radioativa e um núcleo, né? Esse núcleo aí, ó, muito interessante esse núcleo para o nosso estudo. Né? 99% de toda a energia gerada pelo Sol vem dentro dos 24% dos raios do Sol. Quer dizer, se você vê, ele tem ali, só nessa estrutura aí, nós podemos estudar temperatura, calor, pressão, convecção, né? Tudo isso que envolve termologia, gases, pressão dos gases, né? Então nós poderemos nos enquadrar aí o que está sendo pedido para depois podermos dar entrada em máquinas térmicas, certo? Outra coisa, outros dados interessantes, isso é na estrutura, ele não parece um átomo, ele não parece um modelo atômico assim. Será que Bohr tirou daí? Será que algum cientista tirou daí movimentos circulares com o núcleo no meio e os elétrons por fora? Será? É uma coisa que a gente precisa saber. Agora vamos olhar assim alguns outros dados do Sol. Olha ali, ó. O diâmetro equatorial dele é enorme. A massa dele, então, nem se fala, né? O diâmetro equatorial, que é o diâmetro 1,39 megaquilômetros. A massa é 1,99 vezes 10 na 30 quilogramas. A distância ao centro da galáxia, 26.038 years, luz, anos-luz. Tá? Daí depois vem rotação e outras coisas que nós vamos ficar sabendo. O Sol é considerado uma anã amarela, né? Está no centro do sistema solar e ele representa 99,86% de todo o sistema solar. Três quartos do Sol é composta de hidrogênio e o resto é de hélio. Só que esse quarto ainda é 5.628 vezes maior que a Terra.
Tem outros metais que vocês vão ver, como carbono, ferro, neônio, oxigênio, em menor quantidade. E outros dados que vocês vão vendo do Sol. Um dado importante do Sol é entendeu? São os raios solares, que se nós não tivéssemos o campo magnético na Terra, vocês vão ver logo em seguida, nós ficaríamos igual ao Marte. Marte perdeu alguns bilhões de anos atrás o campo magnético e ficou do jeito que ficou. Se nós perdemos o nosso, provavelmente nós também ficaremos. Agora vamos estudar. Nós vamos nos fixar nessa primeira aula, depois que eu modifiquei, no Sol, que é a nossa estrela, na Terra, que é o nosso planeta, e na Lua, que é o nosso satélite. Não vamos, como lá no primeiro ano, a gente inicialmente fazia perguntas sobre as luas de todos os planetas, como é que eles eram. Agora nós vamos focar no nosso assunto principal, que é o assunto termologia para o segundo ano que inicia e eletricidade, termologia para quem não teve para a classe especial. Aí está a nossa Terra. Vamos olhar a estrutura da nossa Terra e ver até que ponto ela é importante para que a gente possa estudar também termologia. Olha ali, ó. Olha como é que ela tem ali, ó. Crosta terrestre, né? Silicato, principalmente o basalto. Depois o manto, uma sólida, rocha sólida de silicato. E gozado, tem um núcleo externo que é líquido, com ferro e níquel, e um núcleo interno que é denso, também com ferro e níquel. Bom, a crosta terrestre mais superior do manto, que forma a litosfera, né, ela tem as famosas placas tectônicas que flutuam sobre parte mais elástica do manto superior. Que negócio que causa vulcanismo, terremotos e tal. Depois vem o manto terrestre ali, que é uma concha rochosa. É 84% do volume do planeta. E aí entra a parte interessante. Nessas regiões aí que estão a maioria dos sólidos relativamente rígidos, os metais, né? Agora no núcleo externo, olha a temperatura entrando na jogada aí, ó. Dentro do disco nuclear exterior, é conduzido por corrente de convecção, de novo a convecção. Olha aí, ó. De novo o negócio de troca de calor, de transmissão de calor, originando metais líquidos quentes que se resfriam e então submergem para o núcleo interno, porque ele fica mais pesado e se contrai, vai para baixo, né? Essas correntes de convecção gera o campo magnético da Terra. Esse campo magnético aí que nós devemos agradecer o fato de ainda existirmos. Que Marte perdeu e deu no que deu, né? O núcleo interno da Terra, embora ele tenha, olha, um detalhe, a temperatura do núcleo interno da Terra é similar à da superfície do Sol. A nossa parte mais interna é igual à superfície externa dele lá, da nossa estrela, da nossa anãzinha. E aí entra um outro detalhe que a gente vai passar a estudar, que é a pressão. A extrema pressão previne que ele não vire líquido. Então esse núcleo interno ali não vai virar líquido, não vira líquido, porque ele está sob pressão de quem? Do núcleo externo e daquela camada rochosa, que se não houvesse ali, né, já tinha explodido com tudo. É o que segura, que bota a pressão na coisa. Certo? Vamos ver agora então os dados da Terra mais
simples, que são os dados do seu tamanho, do seu diâmetro. Vê como o diâmetro equatorial da Terra é pequeno em relação ao Sol. A massa, 6 vezes 10 na 24 quilos. Né? E aí vocês não terão esses dados, essas informações. Rotação, né? Gira em torno de 23 horas e 56 minutos. Esses 4 minutinhos que faltam, que dão o tal do ano bissexto, lembra? Já foi largamente falado no estudo do delta T e outras coisas, inclusive em outras disciplinas, né? Ele gira um ano, o famoso 9,8, que é a gravidade da superfície, metro por segundo ao quadrado, né? Que a gente arredonda para 10 os nossos exercícios, né? Ele é o mais denso de todo o sistema solar, por incrível que pareça, dos planetas rochosos. E também é o maior dos planetas rochosos. Quem são os rochosos, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, né? O resto são os gasosos, né? Aí fala que 71% da superfície é coberta por água salgada dos oceanos. E o restante são 7 continentes, massas continentais. Aí fala de novo nas placas tectônicas que deslizam ao longo da superfície por períodos de milhões de anos. Né? A Terra não está, ela está inclinada. Ela tem um eixo de inclinação a 23,4 graus. Produzindo as variações de clima. E esse campo magnético é gerado dentro da região formada pelo núcleo derretido do planeta e se estende para fora, formando a magnetosfera. Olha, é um termo importante aí para quem está estudando, vai estudar magnetismo. Uma barreira em torno do planeta, desviando as partículas dos ventos solares e protegendo a Terra da radiação solar. Senão a gente já tinha dançado. Agora vamos estudar o nosso satélitezinho, que é o último que nós vamos estudar nessa primeira parte. Dessa atividade. Vamos visitar a Lua. Vamos ver qual é a estrutura da Lua. De novo esse negócio? Mas será que aqueles cientistas bolaram os primeiros modelos atômicos acreditando que tinha um núcleo e uma eletrosfera? Eles pensaram que era dessa forma? Ele tem um núcleo de ferro sólido e um núcleo interno, a Lua, e um núcleo externo de ferro líquido. Nossa, mãe! Tem um manto interno, depois tem um manto, tem a crosta granítica, olha, é granito na crosta da Lua. Pois ele tem um manto que é de silicato, uma rocha interna, né, de silicato parcialmente fundido. Ó. Por que é parcialmente fundido? Porque a pressão e o calor está se dando ali no núcleo externo de ferro líquido. Ó. Não tem níquel na Lua. E o núcleo interno também de ferro sólido. Vamos ver o que é aqui. Aí vocês, principalmente quem for estudar engenharia de solos, coisas desse tipo, quem for fazer engenharia de produção em construção civil, vai ouvir falar muito no tal do regolito, do mega regolito, né, que está compreendendo aí a crosta lunar, fragmentadas de regolito e mega regolito. Isso a gente vai falar na hora correta, se tivermos a necessidade de nos aprofundarmos a esse nível.
Também aqui, ó, temos um manto com terremotos lunares, né? Tem sido encontrados, por ocorrerem nas profundezas do manto. Ué, eles não ocorrem fora, ocorrem lá. Claro, porque se você vê a estrutura, o núcleo líquido é o externo, né? Ali tem mais calor, né? E o mais importante que esse manto aí, essas pressões, esses terremotos, que influenciam a nossa Terra. Por isso nós temos o tal do calendário lunar, tá? Porque eles fazem com que a Lua tenha uma órbita excêntrica sobre a Terra, entendeu? As tensões de marés, a tábua de marés que nós vemos é muito ocasionada praticamente pela atitude da Lua sobre a Terra, estando mais próximo ou estando mais longe. Viu? Terremotos lunares nas profundezas do seu manto. O núcleo lunar é pequeno, com um raio de 20% do tamanho da Lua. E é subdividido naqueles dois pedacinhos ali. Bom, o interno e o externo, de ferro líquido e ferro fundido. Com isso, gente, já dá para vocês começarem a pensar em baixar os sistemas, né? Quem tiver mais curiosidade pode inclusive ver os planetas que existem, os planetas anões. A Lua é maior, eu não sabia, a Lua é maior do que Plutão, que foi aquele planeta que foi, foi rebaixado à condição de planeta anão. Aí vocês têm todos eles, os planetas maiores, os menores, os anões. Quem quiser dar uma olhada nisso. Mas é mais assim, nós não vamos nos focar nisso agora. Exploração das estrelas, estrelas mais próximas, né? Aí tem cometas, tem outras coisas que vocês poderão ver, ok? Agora o nosso próximo trabalho é baixar na Play Store esse System Solar Scope, que é o nome desse aplicativo, ou no iOS lá da Apple, tá? Para vocês terem em casa e quiserem estudar melhor, ver melhor esse Sol que eu mostrei, essa Terra que eu mostrei e essa Lua que eu mostrei. Observe que nós vamos estudar isso sob o prisma da temperatura, da termologia, do magnetismo e da eletricidade. Por isso nós não vamos estudar todos. Nós pegamos só o nosso miolinho ali da nossa vidinha, para a gente então poder fazer, né, o trabalho. Olha o céu noturno, interessante aquilo para eletricidade, né? Um monte de pontos de estrela. Vocês já observaram que a energia luminosa é infinitamente menor do que a energia negra no nosso espaço? Isso é outra coisa que nós vamos ter que parar para olhar, tá? A energia negra, escura, ela é muito maior em quantidade do que a energia luminosa. Um caso para pensar também. Bom, agora é o seguinte, essa semana vocês vão baixar isso, vão estudar, vão olhar, tem lá no livro de primeiro ano também, o universo, quem tiver curiosidade, né, de pegar parte daquilo para tentar explicar algum fenômeno térmico, né, alguma possibilidade de eletricidade, né, com que já estudou, certo? Vocês têm o livro do primeiro ano, vocês devem ter recebido o livro do segundo, e o livro do terceiro, alguns segundo, outros terceiro. Eu vou tentar ver se eu consigo escanear e digitalizar o livro para vocês, ou ver o site do livro,
para vocês tentarem acessar o livro digital, que ainda é a nossa grande ferramenta. Segundo eu sei, até a última informação que eu tenho, o SEVA não está distribuindo os livros. É estranho, porque no caderno de exercício que vocês receberam, e lá mesmo no Saga, lá no planejamento, toda hora é mencionado o livro didático. Eu vou ter que entrar em contato com o SEVA, lá com a equipe gestora, para ver como é que nós vamos fazer isso. Porque o livro ainda, com tudo isso que está acontecendo, ainda é a principal ferramenta de vocês. Tá? Então eu peço para vocês, assim, se eu não tenho explicado direito, nós vamos voltar a explicar melhor, inclusive, isso que nós estamos fazendo. Essa semana vocês vão estudar esse material que eu estou passando aí para vocês. Mais um material que eu ainda vou passar, ainda pretendo passar hoje. E aí na semana que vem a gente deve estar sem data. Eu tinha a data de dia 16 antes das duas portarias. Agora vai ser sem data. A gente não tem uma data lógica ainda para a gente terminar esse trabalho. Até porque as internets caem, chove, pouca gente entra, tem gente que entra e sai, a gente tem algumas pendências aí para presença e outras coisas, porque a presença do Google Meet, por exemplo, é só quando você está na sala. Quer dizer, se você deixa um celular ligado na sala, você vai estar presente, sem estar presente em todas as aulas. Então é preciso se verificar como se vai fazer isso. Tá? Até porque tem a tal de bolsa, né, solidária, lá, bolsa presença, sei lá que nome já deram. Então tem que ver para os estudantes do CadÚnico. Tem que ver como é que se vai fazer isso, tá? Agradeço a vocês e até nosso próximo encontro, que ainda será provavelmente um vídeo complementando essa atividade de hoje, para vocês terem mais material, ok? Obrigado e